Aqui estamos já nos preparando para recebê-los com o coração cheio de amor, de esperança, de podermos estar juntos também nessa noite. Então já estamos pedindo que vocês possam colocar para a gente aqui se o som tá bom, a imagem, o que mais? Vamos ver. Já podem colocar as perguntas, né, sobre o assunto de hoje, que é muito lindo. Vamos nos emocionar bastante. E aqui também já estamos juntos a Kira, Edu, Renato, Cris, e hoje aqui com a nossa querida Gabriela. Olá, boa noite, tudo bem? E hoje aqui com a nossa querida Gabriela. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos só ajustando aqui o nosso som, para que possa chegar de uma forma mais límpida para eles, né, Gabi? Isso. Hoje nosso tema é muito interessante. Vamos falar de muita coisa bonita, né, Deise? Tudo bem? Tá bom aí o som, Akira? Imagem. Então, nós já estamos aqui prontos, né, Gabi? Esperando a equipe de produção dar o ok. Esperando dar 8 horas para os nossos colegas, né, já entrarem também, para que possamos fazer uma oração todos juntos, para unir os nossos corações. É isso aí. Aqui, na hora que você achar que dá, nós começamos. Enquanto isso, vamos ouvindo a musiquinha da Casa da Prece. Matando a saudade dessa musiquinha, né? Pergunta se a Dona Val está bem, Dona Valdilene. A Dona Valdilene está assistindo? Está nos assistindo? Você está bem, Val? E seu João? E o Vinícius? Precisam se cuidar os 3. E todos aqueles que estão nos ouvindo também, né? Claro. Todos os que estão adoentados nos seus lares, todos os que estão bem para também não ficarem adoentados. Isso, todos recebam uma bênção especial. Todos precisam se cuidar, né? Isso, o importante nós sabemos que temos muita proteção espiritual, mas temos que cumprir a nossa partezinha aqui na Terra, as recomendações, né? Quais são, Gabi? Temos muito cuidado com a higiene, né? Usar o álcool gel aí, ter cuidado com as máscaras, E que mais? E quem já sabe que está com os sintomas, que vai ao médico e é prescrito remédio? É importante ter a consciência de tomar direitinho, de ficar em casa, né? De avisar aqueles que estão próximos. E todos nós, quando nós estivermos sentindo alguma coisa, o que precisamos fazer? Alguns sintomas. A gente tem que ficar alerta a alguns sintomas e principalmente falta de ar. Se for mais forte, mais perigosas, aí tem que procurar um médico, né? Um hospital mais próximo. E realmente pedir ajuda, né? Não ficar passando mal em casa sozinho, não, porque a maioria das pessoas não tem, a doença é leve, né? Em relação ao coronavírus que a gente está falando. Mas se a gente sentir qualquer sintoma que se repita mais forte, principalmente a falta de ar, a gente precisa da ajuda médica, né? Porque aí vai precisar do oxigênio, né? Em alguns casos. Isso mesmo. Tá bom? Então, 8 horas. Vamos neste momento. Mais uma vez agradecendo a Kira, Edu, Renato, Cris, Gabi,
Maísa e Raquel, que estão em casa nos assessorando. E agora vamos unindo os nossos corações, tão saudosos, e vamos nos projetando para esta casa da prece. E aqui vamos sentindo a alegria de quando aqui chegamos, os abraços festivos, o abraço dos amigos espirituais, que neste momento se estendem a cada um de nós em nossos lares. E todos juntos vamos até o Mestre Jesus, rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, que inspire-nos no entendimento das lições desta noite e que nos ajude a caminhar contigo em nossos corações. E a Mãe Santíssima, rogamos a ela que cubra todos nós com seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso programa de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. No Livros dos Médiuns, capítulo 11. E no nosso lar, hoje nós temos aqui a Gabi. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês, nessa oportunidade de estarmos juntos estudando um pouquinho da nossa doutrina maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 45 do nosso lar, né? No campo da música, que é um capítulo muito bonito. Hoje nós vamos sair todos envolvidos, né, Gabi? Muita luz, muito amor, né? Então, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, nós vamos conversar um pouquinho, vamos ler o Evangelho e depois vamos fazer uma correlação com o capítulo de hoje do livro Nosso Lar. Então, é o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, vivei como os homens de vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas e de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em
repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. É a mensagem de um espírito protetor. Precisamos viver no mundo bem, né? Então, o nosso estudo de hoje está no capítulo 11. Vamos continuar estudando sobre as manifestações físicas. E hoje nós vamos ver tipitologia e sematologia. Então, aqui nós vamos ver que a tipitologia é a linguagem dos sinais, das pancadas. E hoje nós vamos ver um pouquinho como isso acontece. E aqui Kardec começa nos falando que os pesquisadores começaram a utilizar vários métodos para chegar a uma comunicação com os espíritos, quando eles começaram a perceber essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E que Kardec, quando foi fazer, como ele era um cientista, um escritor, quando ele foi colocar isso para que se chegasse até os nossos dias dessa forma didática, ele dividiu, ele chamou em tipitologia a linguagem dos sinais, em sematologia a linguagem do sentimento. Então ele fala o seguinte, que as primeiras manifestações inteligentes, como nós vimos, que foram pancadas, ruídos, transportes de objetos, ele disse que essas eram ainda condições um pouco primitivas naquela época para eles poderem ver como isso funcionava. Então, que em princípio, eles começaram tudo isso nós vamos sempre lembrar que tem que ter um médio de efeitos físicos, que tenha essa característica em si, este fluido, para ele poder doar para que sejam feitos esses fenômenos. Então, ele disse que o primeiro tipo foi a tipitologia basculante, que era feito através de golpes, de número de golpes, em determinadas ocasiões. Então, no começo, eles falaram assim, vamos fazer perguntas simples, que eles possam responder com sim e com não. Então, o sim era uma pancada e o não eram 2 pancadinhas. Então, ele dizia que no começo se colocava as mãos em cima da mesa e que a mesa se elevava um pouquinho e dava pancada, 1 pancada ou 2 pancadas. Até que eles viram que não tinham como fazer muitas perguntas que pudessem ser só sim ou não, né? Então, não permitiam respostas tão adequadas, tão
melhores, né, nessas perguntas. E aí ele falava o seguinte: como que então eles poderiam fazer? Então eles começaram a perceber que o sim e o não tinha respostas. Então ele falava o seguinte, fazia uma pergunta mais completa: você deseja isso? Né? Se falava sim, continuava. Se falava não, parava. Mas que aquilo começou, não dava sequência para eles poderem saber mais do mundo espiritual, tirar aquelas dúvidas do que acontecia ali. Então que aí eles começaram a introduzir letras, colocaram as letras do alfabético. Então aí ele já chamou de tipologia alfabética e indicava um número de pancadas para cada letra, para que eles pudessem ter esta resposta. Mas também eles viram que esse método era muito demorado, porque precisava ter sempre alguém perto para ir conduzindo, percebendo o número de pancadas, vendo a que letra alfabética correspondia, para poder formar uma frase, uma palavra, uma resposta. Mas que ainda assim eles conseguiram obter muito sucesso com esse tipo. E que aí eles foram percebendo que nas respostas os espíritos, além de trazerem um sim, um não, formar palavras, frases, né, trazer mais informações, também já tinha algo mais atrás disso, né? Então que esta mesa, ela, conforme a resposta que ela dá, mais forte, né, para confirmar isso daí. Então, assim, eles começaram a compreender a natureza daquele espírito que estava se comunicando. Então, os espíritos que faziam com violência, ele diz o seguinte, que eram aqueles que traziam alguma mensagem de cólera, de impaciência. Então eles batiam forte, como se batesse o pé no chão quando a gente está nervoso. Tem pessoas que ficam batendo os pés, né? Então eles faziam isso daí para demonstrar aquela resposta que eles estavam dando, o sentimento que estava por trás daquela resposta. E que quando era um espírito bondoso, esse espírito até no começo, quando ia se manifestar nas respostas, ele se inclinava, ele fazia uma saudação, ele cumprimentava todo mundo. Então eles começaram assim a identificar a natureza e o sentimento daqueles seres que vinham trazer a sua comunicação. E aí ele diz o seguinte, que também, que essa sematologia, que é esse sentimento que vem junto com aquelas pancadas, que como se fosse uma mímica, né? Ela demonstrava muito a emoção que aquele espírito estava mostrando naquele momento, né? Ou uma emoção ainda negativa, ou uma emoção muito bondosa, né? Que esta mesa, né, até fazia uma forma de saudação, eles explicam, cumprimentavam os presentes, e dependendo ainda para quem eles se dirigiam, a mesa diz que ia dar até a presença daquele com quem eles estavam cumprimentando ou respondendo. Então, que aqui a gente vê que são duas coisas. Uma, que era só as pancadas, que era a tipologia, que é os sinais, né, das pancadas formando as letras, as respostas, e a sematologia, quando junto com essas pancadas, com esses sinais, vinham um sentimento que eles expressavam. E aí Herculano Pires nos fala que, no decorrer do tempo, outros métodos foram inventados, outros meios de comunicação, mas que sempre é necessário que se mostre a naturalidade entre os dois planos, né? Que esses aparelhos complicados, eles foram inventados e continuam sendo inventados para que se melhore um processo, mas que nenhum processo substitui a relação espírito-homem, porque nesta relação as pessoas, aqueles que estão em comunicação, precisam
do espírito comunicante e do médium que está ali nessa afinização de fluidos, ajudando nessa comunicação. Então, que esta ligação não tem nenhuma máquina, nenhum processo. A máquina, ela melhora um processo, mas ela não consegue suprir essa ligação espírito-homem que se dá através dos perispíritos. Então, que muitas vezes, quando entra só máquina, alguns desconfiam disso daí. Então, ele fala que é sempre necessário que nessas comunicações, que a doutrina vem nos esclarecer, que esta condição psíquica é muito importante, essa relação entre os elementos que constituem o perispírito, e que as máquinas não podem suprir os médiuns. Elas podem ajudar muito, né, com a tecnologia, mas elas nunca suprirão essa relação espírito-médium. E que aí também ele diz o seguinte, que tudo isso que nos foi trazido é para o aperfeiçoamento do homem como médium, e não para só o aprimoramento do processo como isso ocorre. E que cada vez mais fica evidente agora, né, nós depois de mais de 150 anos dessas lições aqui que a gente teve, que nós temos agora um outro tipo que depois nós vamos estudar, que são as manifestações inteligentes, onde nós não precisaremos mais dessas manifestações físicas nesse sentido da comunicação, e sim que vai ter uma interação melhor, mais fácil, pela intuição, pelos vários tipos que nós vamos ver. Então ela já virá, e o que está acontecendo agora no nosso tempo, que são mais as manifestações inteligentes, né? Onde todos nós já sentimos, já conhecemos, já lemos, e que vamos nos aprimorando com o tempo. Então é isso. Então agora nós vamos passar para a Gabi, que vai nos falar sobre o capítulo 45, no campo da música. Queria agradecer primeiramente o convite, né, do Renato e da Deise, para a gente estar aqui junto hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso que é o Nosso Lar. Bom, começando o capítulo, com Lísias convidando o André Luiz para poder acompanhá-lo no campo da música. Lísias fala para André, é preciso se distrair um pouquinho, né? Eu vou falar para Tobias, que para poder autorizar, né, o Tobias como orientador do André Luiz, a sua ida comigo no campo da música, que a própria Narcisa tinha consagrado aquele dia ao dia de descanso, né? E aí André Luiz pensa que, apesar de pouco tempo que ele tinha ali de serviço nas câmaras de regeneração, que a companhia de Narcisa e de Salústio e de Tobias também, né? Ele tinha aproveitado muito a companhia daqueles amigos, ele fala até como camaradagem dos companheiros, né? E que todos ali que ele aproveitava muito os instantes de folga para poder melhorar o interior. E até tratava os enfermos que estavam ali como se fossem os próprios filhos. Achei isso super, super bonito, assim, o carinho que ele dedicava no trabalho, né? Então, André Luiz e Ulisses, ele aproximam do Tobias, né? E o Ulisses pede autorização para o André ir com ele aos campos da música. Então, o Ulisses fala, nossa, que ótimo programa, o André precisa conhecer os campos da música, né? É um lugar muito bonito. Então, o André e o Tobias se dirigem à residência de Lísias, onde eles encontram a Dona Laura, né? Sempre cheia de alegria e contentamento. Lembrando que a alegria é sempre um sentimento muito marcante nos espíritos mais elevados, né? Então, eles estão sempre muito agradecidos, esse sentimento de gratidão, sempre alegres, o ambiente que eles estão tá sempre alegre. E então, a Dona Laura fala para o André que ela e a mãe de Heloísa, elas têm um planejamento de reencarnar brevemente à esfera terrestre, né?
Então, prossegue André, Lísias e mais 2 companheiros para o campo da música, né? E quando eles estão descendo do aerobus, o Lísias fala para o André, André, hoje você vai conhecer minha noiva. Então, o André, sempre curioso, fala, mas aqui no plano espiritual também existe noivados? Né? Então, o Lísias responde, o amor sublime, né, que é aquele amor mais puro, o amor do sentimento, deixando para trás a parte do apego às coisas materiais, os interesses físicos, ele está relacionado, é uma pergunta, ele está relacionado ao corpo mortal ou à alma? Onde está realmente o amor? Né? Aí Lísias fala que aqui na Terra os homens misturam muito o amor sublime, né, com os desejos e os estados inferiores. Ele até fala que parece que dificilmente se diferencia a ganga do metal precioso. A ganga aí seriam aqueles minérios sem valor, né, em relação ao ouro. Então, misturando as coisas impuras com as coisas puras, que aí ele se relaciona como sendo o ouro, né? Aí Lísias fala que o noivado é muito mais belo na espiritualidade, onde não existem véus da ilusão, né? Ele fala que nos planos superiores a gente é o que é, não tem como a gente esconder, igual a gente é possível aqui no plano físico, né? Através do corpo, os nossos pensamentos, né? Lá a gente é unido realmente pelas leis da afinidade. Então, os interesses relacionados ao material, né, à riqueza, lá não existe. Os espíritos realmente se unem pela afinidade dos pensamentos, né, e o grau de evolução. Né? Então, o Lísias até comenta que ele e a noiva, a Lacínia, eles já fracassaram muitas vezes em experiências passadas. Né? E isso se deve, na maioria das vezes, pela imprevidência e falta de autodomínio dele próprio, Lísias, porque, infelizmente, aqui na Terra, acabam afrouxando um pouco as leis sociais em relação aos homens, que dão uma permissão maior para atuar nos campos da luxúria, do prazer, mas que esses campos, essa falta de disciplina concedida aos homens, na verdade, é uma coisa ruim, porque permite o homem cair muito mais em erros, né, de ferir a companheira, de não estar adequadamente se envolvido nos relacionamentos, dá a oportunidade do homem cair mais do que a mulher, que tem essas leis mais regradas, né? Geralmente a mulher está mais centrada no relacionamento, né? Então, algumas imposições da sociedade favorecem a mulher a ser mais fiel, né? Porque esses erros esses erros que às vezes cometemos, né? Elas vão gerar muitas reencarnações de sacrifícios e de reajustamento desses valores, né? Então, a gente tem que perceber que a gente tem que disciplinar um pouco esses nossos impulsos, essas nossas paixões, né? E aí, André pergunta pro Lísias, né, se ele tinha o interesse de retornar às esferas carnais, né? Aí ele fala que necessita enriquecer o patrimônio das experiências e que ele ainda tinha uma grande dívida com o planeta, né? Então ele tinha os planos sim de voltar à Terra. E então eles chegam finalmente aos campos da música, né? E aí André Luiz escreve que era um lugar maravilhoso. Era um parque cheio de fontes luminosas que pareciam verdadeiros contos de fadas, né? Era um espetáculo, ele fala que era um espetáculo absolutamente novo para ele, né? E aí ele via ali um preto e algumas criaturas ali que orquestravam uma música maravilhosa, né? E o caminho era marginado de flores, né? Que davam acesso ao interior do parque. E aí ele explica que ali, nas extremidades do campo da música, tinham ainda manifestações de alguns espíritos que
proporcionavam música para aquele grupo que ainda não era afeito à música fina, à música clássica mais elevada. Então, olha para você ver, até lá na espiritualidade, né, nas esferas mais elevadas, eles se preocupam com todos, né? Aqueles que ainda não conseguiam se afinar com aquela música, que gostavam da música clássica, tinha opção para eles também. Ele fala que aquela música mais sublime, que estava no centro do coreto ali, ele expressava uma arte divina, né? Era uma arte santificada, o André Luiz fala, né? E que, inclusive, aqui na Terra, a gente tem muito poucas pessoas que apreciam a música clássica. Inclusive, esses dias eu estava vendo um maestro falar que apenas 3% da população gosta de música clássica. Achei muito pouco, né? E é o que realmente o André Luiz está falando aqui, né? Que há muito poucos grupos que se afinam com a música clássica. E ali naquela região, imagina vocês, não se falava de fofoca. Eles discutiam amor, a cultura intelectual, pesquisa científica, a filosofia. Imagina que coisa mais bonita, né? Então, ali eles tinham conversações elevadas que discutiam sobre o auxílio mútuo das criaturas, né? Então, André Luiz fala que os mais sábios restringiam suas vibrações e os menos instruídos se elevavam para poder entender aqueles conhecimentos de uma forma mais igualitária. Então, olha para você ver o nível de compaixão daqueles seres, né? Os mais elevados se rebaixavam e os com menos conhecimento se esforçavam para poder abstrair todo aquele conhecimento, né? E aí André fala que nas palestras que ele escutava naquele lugar, ele recolhia várias referências ao Evangelho e a Jesus, né? E que ele mais se impressionava ali era a alegria daquele lugar, né? Daquela esfera, daquelas pessoas que estavam ali, e que Jesus era lembrado em todos os lugares como o supremo orientador das almas, né? Do plano terreno e do plano invisível. E a compreensão e a bondade de Jesus estavam sempre presentes ali, mas também a energia e a vigilância, né, na preservação da ordem e da justiça. E aí Lísias fala uma coisa muito interessante, que ele fala que os orientadores ali daquela esfera, eles absorviam raios que vinham de esferas mais elevadas. E aí os gênios aqui do nosso plano físico, eles eram levados naquela esfera, né, na esfera do nosso lar, para poder ter contato com essa música, né, com essas inspirações, para poder trazer aqui essas inspirações para fazer as nossas músicas, mostrando que ninguém fica alheio às belezas sublimes do universo, né? Então, Deus não esqueceu de ninguém, até a gente aqui, que é uma esfera menos evoluída, é presenteado com essa beleza das esferas superiores, né? E aí, nesse momento, eles têm que interromper a conversa, né? Lísias e o Tobias, porque chegaram as irmãs e a noiva, que é a Lacínia, né? A noiva de Lísias. Então, eles falam, agora a gente tem que parar um pouquinho a conversa para a gente recepcionar a minha noiva e as suas irmãs. Então, que lindo, Gabi. É maravilhoso. Eu também gostei bastante desse capítulo. Um lugar muito bonito, né? Dá vontade de a gente ir lá em breve. Um pouquinho. E aí, Akira, temos alguma pergunta? Temos pergunta aqui, então. Vamos lá. Então vai. Boa noite, querida Gabi, Deise. Então, eu tenho aqui uma colocação, na verdade, que depois queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre. Nessa hora que o Lísias convida, né, o André
e ele fala que a noiva dele viria com as 2 irmãs, e ele convida o André a fazer companhia para elas, né? E o André, então, fica todo assim, desenchavido com aquela situação. E eu fiquei vendo assim, como a gente traz os vícios da gente, né? Ele achando que ele teria que ter algum compromisso, alguma coisa assim. E até o Lísias fala, puxa vida, André, você esqueceu como é ser irmão de alguém? Eu achei isso muito bacana, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Oi, querida Cris, muito obrigada pela sua pergunta, seu comentário. Então, é exatamente isso que você falou, né? A gente parece que traz arraigado a nossa personalidade, todos esses vícios que a gente costuma ter aqui, né? Toda assim, a nossa vida, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente realmente leva com a gente, mas as leis são outras, né? Então, realmente ele estava ali num outro plano e ele não ia fazer nada de mal, né? Ele ia só conhecer, né? Mas aí aquela situação ali realmente deixou ele um pouco ressabiado, né? Ele não tinha aprendido ainda que é ser irmão, né? Que tudo nós viemos à Terra com determinados compromissos, mas que quando voltamos à casa do Pai, somos todos iguais, todos irmãos, né? Exatamente. Os espíritos se unem na grande família universal, né? Que a gente, e quanto mais evoluído, mais unidos os espíritos são. E ali ele ainda pensava que ele tinha o compromisso com a esposa aqui da Terra, né? Exato. Então, o objetivo de todos nós, na nossa evolução, é sermos todos irmãos, na verdade, né? Se aproximarmos cada vez mais, né? Porque somos todos filhos da unidade. Filhos do mesmo Pai, né? Filhos do mesmo Pai. Temos mais uma pergunta. Oi, Gabi. Olha, tem as coisas que são diferentes mesmo lá do outro lado, a maneira de pensar, e a gente está acostumado aqui de uma outra forma, né? E quebrando assim essa maneira normal para nós aqui, o Lísias faz um comentário aqui que diz assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Interessante, não é? Fala um pouquinho disso. Na verdade, eu vou responder a sua pergunta falando uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 905, né? Quando Kardec fala sobre as paixões, né? Ele comenta sobre até que limite que a gente pode deixar as paixões influenciarem na nossa vida. As paixões no sentido dos impulsos, né? Daqueles impulsos mais primitivos que a gente tem, né? E aí os espíritos respondem que as paixões são um corcel, que elas só têm utilidades quando bem governados. Se a gente não consegue controlar os nossos instintos, os nossos impulsos, aí pode ser um grande perigo e permitir que a gente caia em graves erros que atrapalham muito a nossa evolução e que vão acarretar muito sofrimento em vidas decorrentes depois para a gente. Então, assim, a disciplina é extremamente importante na nossa caminhada. Tanto é que Emmanuel sempre falava com o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, às vezes, é por isso que a gente fala que é tão importante o estudo, porque são vários séculos de erros em determinadas características que a gente tem, e a gente traz isso, então isso é muito forte. Só que se a gente tem a razão para poder puxar a nossa rédea, né? Falar assim, eu quero fazer isso, vai falar, não devo fazer isso, né? Então, a forma de a gente ter aquilo na nossa consciência do que a gente deve fazer, e a gente tem, né? Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, a gente sabe o que deve fazer, o que é certo, né? E a gente ter o apoio ainda da doutrina falando para a gente o que a gente faz, o que a gente deve fazer e não. Então, a gente
a gente tem muito mais chance de acertar. Mesmo a gente querendo fazer errado, já que está isso arraigado no nosso jeito de ser, a gente fala, não, eu vou fazer o certo dessa vez, eu quero acertar. Porque, assim, é muito sofrimento que a gente pode acarretar, e aí são várias reencarnações pagando um erro que a gente poderia ter evitado, né, se a gente tivesse mais limite. Gabi, continuando assim nessa sequência, né? Lises explicou como era naquela época, né? Há quantos anos tem esse livro? 80 anos, né? Como que era a relação do homem aqui na Terra, da mulher? Traz isso para hoje. Então, hoje, infelizmente, a gente está vendo aquele amor relacionado às esferas mais carnais, mais presente até do que o amor romântico que a gente tinha nessa época, né? E isso é um erro muito grave, porque, na verdade, a gente está muito arraigado do nosso egoísmo, e a gente está acabando usando o outro como um meio de satisfação pessoal, né? Então, aquele amor sublime de você querer ver o outro lá em cima, né? Que é o amor sublime de querer o bem daquela pessoa, o amor de uma fraternidade solidária que Emmanuel fala para a gente, né? Que é o objetivo do casamento, é a gente ter aquela fraternidade solidária com alguém e ajudar a contribuir na evolução daquele ser, né? É muito, muito importante. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente está se perdendo aí na questão do materialismo, né? Na questão do amor relacionado às esferas mais físicas, ao corpo, ao dinheiro, e isso acaba acarretando graves dívidas para a gente no futuro, né? Mas desculpa, pode perguntar. Essa parte social do homem, acho que mudou um pouquinho, né, Gabi? Melhorou? Eu não sei se melhorou, viu? Eu acho que piorou, Deise. Será? Eu acho que agora as coisas estão mais liberais, né? E eu acho que acaba permitindo, a sociedade está mais permissiva com certos tipos de atitude que vão ferir muito o nosso irmão mais próximo, no caso, o nosso companheiro. Para a mulher também. Sentimental, para a mulher também. Né? A mulher antes já tinha mais limites no jeito no seu comportamento, como regras dentro do casamento, né? No seu comportamento afetivo, que hoje estão mais liberais e permitindo a mulher cair em tantos erros quanto o homem, né? Trazendo aí graves compromissos para ela. Lembrando que nas leis de Deus somos todos iguais, né? Tanto o homem quanto a mulher, e aquele que ferir o próximo com certeza vai colher aquilo que plantou, né? Se as leis dos homens não são justas bastante para poder corrigir, né? A atitude das criaturas, né? Quando fere o nosso irmão, as leis de Deus não falham. Né? Acho que temos uma pergunta. Oi, suas lindas, Deise e Gabi. Boa noite a todos os irmãos. Que bom vê-las. Eu gostaria, tem uma frase que eu fiquei pensando muito sobre ela. E se vocês puderem, uma de vocês, falarem a respeito desta frase. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Brigadão, beijo a todos. Oi, Dorô, muito obrigada pela sua pergunta. Um prazer ter você aqui com a gente. É exatamente isso que o Renato perguntou, né? A respeito dos limites que a gente tem, né? Que a gente tem que realmente controlar os nossos impulsos mais inferiores, que a gente já traz aí, né? De várias reencarnações, e saber suprimir esses impulsos mais inferiores, no sentido da gente ter uma vida mais regrada, né? Uma vida mais voltada no bem, uma vida com uma preocupação de não ferir aqueles que estão à nossa volta, de ter o respeito pelo nosso próximo, né? Então, essa disciplina moral que a gente tem que ter,
Eu acho que ela é extremamente importante na nossa caminhada evolutiva, né? Eu acho que não tem como a gente evoluir se a gente não consegue controlar os nossos impulsos mais primitivos. Temos mais uma pergunta. Dona Mari, pelo Facebook. Música clássica dentro de casa afasta os nossos irmãos inferiores. Que linda, Dona Mari. Obrigada pelo seu comentário. Então, eu até gostaria de comentar um pouquinho, depois se você quiser também falar, Deise. A música, ela tem um poder fantástico sobre nosso espírito, nosso perispírito e nosso corpo também, né? Eu estava, inclusive, vendo uns trabalhos científicos que eles mostrando a neuroimagem no cérebro, né? Como que são as captações quando a pessoa está escutando música clássica, né? E aí ele tem uma captação no hipocampo, no cerebelo, no córtex, e aquelas captações no cérebro, eles fazem desenvolver eles são responsáveis pelo desenvolver alguns sentimentos. Então, a música clássica, ela tem mais do que as outras músicas, ela tem poder tanto de sensibilizar essas áreas do cérebro, quanto sensibilizar o nosso espírito. Então, eu acredito que seja primeiro o espírito, depois o cérebro, não dá para a gente saber exatamente. Mas o que a ciência consegue captar hoje é o cérebro. Mas, com certeza, no nosso perispírito, ele tem alguma movimentação de energia que consegue despertar na gente alguns tipos de sentimentos. E é exatamente esse poder que a música clássica tem sobre a gente. É a vibração, né? Exatamente. Que ela traz. Então, os maestros, as pessoas que compõem, eles sabem exatamente o acorde que eles têm que fazer para despertar certos tipos de sentimentos. Se eles querem despertar alegria, eles vão fazer determinados acordes. Se eles querem despertar a tristeza, ou despertar a melancolia, ou a alegria. Então, é muito interessante o poder que a música tem de sensibilizar todo o nosso espírito, porque consegue despertar o nosso sentimento. Né? Então, por isso que a música clássica eleva tanto a nossa vibração. Que bom, então vamos ouvir música clássica, né? Temos mais uma pergunta. Rosa Barcelos, pelo Facebook. Boa noite, Gabi e Deise. Gabi, você poderia falar um pouquinho sobre a relação entre a música e a espiritualidade? Obrigada. É exatamente isso que eu estava comentando. Muito obrigada, Rosa, pela sua pergunta. Oi, Rosa. A música, ela consegue, né, despertar esse tipo de sentimento mais elevado, né? Então, a gente consegue ficar até mais receptivo com nossos amigos espirituais, e aí a gente consegue perceber eles mais perto, porque o nosso estado de espírito melhora, fica mais elevado de acordo com aquele estado vibracional. Então, essa vibração da música clássica, nos elevando, nos tira um pouquinho dos pensamentos não muito bons. Exatamente. Isso? Exatamente. A gente consegue desenvolver certos tipos de sentimentos mais elevados, mais puros, de amor, né, de alegria, de fraternidade, né? Então, quando a gente eleva a nossa vibração, a gente atrai para a gente aqueles espíritos que também estão mais elevados, no padrão de vibração mais elevado. Então, vamos ouvir música clássica. Vamos. Temos mais uma pergunta. Leandro Ribeiro, pelo Facebook. Existe a alma gêmea? Ótima pergunta, Leandro. Então, Kardec fala que todos nós estamos unidos, né, como irmãos. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem mais possibilidade de encontrar aquele espírito mais afim, né, com os nossos sentimentos, e que aquela união pode ser uma união muito mais profícua, né, muito mais eficaz do que quando a gente está nos planos menos evoluídos. Kardec fala que não existe
a nossa metade. Né? Que nem o espírito é metade. A gente tem que ser inteiro, né? Tem que estar os dois inteiros para poder ter uma relação efetiva, duradoura e saudável, né? E eu achei muito interessante assim algumas colocações que eu vi que assim, quanto mais a gente se despende do nosso orgulho, do nosso interesse pessoal, a gente consegue encontrar pessoas que também pensam daquela maneira, né? Então, até Platão tem uma frase que eu adoro, que ele fala que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros, pelos que nós amamos, é se melhorar, né? Então, se eu me melhoro, se eu deixo de lado o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a chance de eu achar alguém que também pense igual a mim e também não tenha esse tipo de vício e que a nossa relação dê certo é muito maior, já que a gente, né, tem a lei da vibração, que é a lei da atração, né, da lei dos semelhantes, né? Então, se a gente vai ter afinidade por aqueles espíritos semelhantes a nós, a partir do momento que a gente liberta esse tipo de sentimento, como orgulho, ciúme, o egoísmo, a gente tem mais chance de dar certo com um outro espírito, mas que todos nós estamos unidos, unidos na universalidade, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente se torna mais unido no amor de Deus. Gabi, aqui também ele fala, além da música sublime, ele também descreve quadros maravilhosos. Como que isso também interfere no nosso espírito? Quando a gente tem essas belezas, você fala em relação ao parque, aquele lugar lindo, a gente desperta também, né, no nosso sentimento, essa gratidão que a gente tem pelo Criador de proporcionar coisas tão bonitas para a gente, né? Lugares maravilhosos que a gente se sente extremamente feliz. É o que o André falava, né? Se sentir extremamente feliz naquele ambiente, porque a gente sente realmente que a gente é amado por Deus, né? Que propiciou aquele lugar tão bonito, tão elevado, assim, de amor, de fraternidade, de compaixão. Né? Acho que... E aí ele também recorda de Jesus aqui, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o André falava que naquele lugar ele sentia muito a vibração, a recordação do Cristo, né? Eles escutavam muito ali naquelas palestras sobre o Evangelho e sobre Jesus. Então, ele tinha aqueles sentimentos que Jesus trazia, né? A lembrança daquelas orientações de Jesus a todo tempo ali, né? Então, imagina aquele amor que reinava, né? Que é o amor do Cristo, né? O amor mais puro que existe e une as criaturas, né? Então, ele falava que ele tinha que ele sentia esse amor do Cristo e que ali naquele lugar estava cheio de compreensão e bondade, assim como Cristo falava, né? E também ele trazia ele também lembrava a energia e a vigilância necessária à ordem e à justiça, lembrando que a justiça, na lei de justiça, está ligada ao amor e à caridade. E ali ele fala também que ele já sentia tudo isso visível ali, né, através daquelas belezas, através dos sons que ele ouvia, mas ele falava que sentia visíveis e invisíveis. Então ele sentia o sentimento, o amor que estava por trás de tudo isso. Isso, ele conseguia ver e ele conseguia sentir, né, no perispírito. Então, tinha todo um sentimento envolvido, além do que ele estava vendo, todas aquelas belezas. E a gente já consegue sentir isso aqui na Terra?
Acho que Quando a gente está aqui na casa, quando a gente está aqui na quando casa. estamos no meio, que nem ele estava, assim, de pessoas que só estavam pensando no bem, que seus pensamentos eram de agradecimento por tudo de aquilo. gratidão, a importância da gratidão, né? Acho que ela consegue trazer toda essa alegria, né? Esse bem-estar, E nós temos muito que agradecer. Temos muito, nossa. Só da gente estar aqui, a gente não imagina o tanto de mecanismos complexos que estão acontecendo no nosso cérebro, né? No nosso corpo. Então, é uma bênção divina cada movimento que a gente faz, o fato da gente acordar. A gente sempre tem a certeza que vai acordar no dia seguinte, mas tem que acontecer muitas coisas para que isso ocorra, e tudo com a bênção divina, né? Às vezes a gente fica mais preso às coisas negativas do nosso dia, às vezes e aconteceu milhões de outras. O elevador chegou no horário, o elevador não caiu, né? Você pôde abrir o seu olho, né? Você tem algumas pessoas na sua Tem água dentro de casa, está com saúde. Às vezes a gente fica preocupada com algum ponto, uma coisa pontual negativa, e a gente esquece de ver o tanto de coisa positiva que a gente tem a agradecer no nosso dia. Acho que temos mais uma pergunta. Bem no comecinho do capítulo, Gabi, a dona Laura está esperando a filha, Heloísa, né? Que volta da Terra, né? Que desencarna na Terra e volta para nosso lar. E com um clima de festa, né? Arrumaram um jardim e numa alegria tão grande, né? Exatamente o oposto nosso aqui, né? Eles recebem com festa aqueles que voltam, né? Tendo vitoriosos, né? De uma vida encarnada, né? E aqui a gente chora, né? Fala um pouquinho. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que a nossa vida primeira é a vida espiritual, né? Então, a gente vem aqui, tem as nossas necessidades de resgate na Terra, igual o Lísias até fala que ele tem muito a dever, ele deve muito e por isso tem que reencarnar. A gente vem aqui para aprender, como se a gente estivesse numa escola mesmo, a melhorar os nossos impulsos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas que a gente traz, né, de várias reencarnações passadas. E então, quando a gente se liberta do corpo, o Espiritismo mostra muito isso para a gente, né? Que é mais fácil a gente se libertar do corpo do que reencarnar. Então, quando a gente se liberta do corpo, a gente chega lá no plano espiritual, a gente revê todo mundo, né? A gente vai ficar perto daquelas que já desencarnaram, que a gente tem afinidade, né? Então, a gente vai rever aqueles entes queridos que já foram. Então, a gente os que estão aqui na Terra vão sofrer um pouco pela distância temporária, né? Mas que a gente vai reencontrar em breve no plano espiritual. Então, o Espiritismo vê o desencarne como uma libertação mesmo, né? A libertação do espírito para as outras esferas, né? Lembrando que aqui é só o lugar onde a gente vem fazer a prova do Enem. Nossa escola. Mas aqui, então, continuando só um pouquinho, ela também fala uma coisa assim muito bonita. Então, da mesma forma que ela estava preparando para receber, ela também disse que em breve ela vai buscar o alimento na Terra, né? Que ela ia reencarnar para encontrar com o Ricardo, né? Que era o marido, para continuar a evolução daqui. Então, acho que encarne e desencarne são sempre benditos, né? Devem ser sempre comemorados. E é uma coisa muito natural, né? Vendo que a gente está lá no plano espiritual, vai reencarnar para poder resgatar e readequar tudo aquilo que a gente precisa e aprender o que a gente precisa, e depois a gente volta para ficar junto dos nossos entes queridos, né? Então, ela também estava muito feliz pela oportunidade de estar podendo reencarnar para poder resgatar tudo que ela precisava, né? Encontrar com o marido, enfim. Bom, agradecendo a Gabi por essa explicação tão linda para os nossos corações, né, Gabi?
Obrigada eu pela oportunidade. Então vamos agora nos preparando para a nossa oração. E mais uma vez, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, que nesses momentos já estão repletos de belezas que o plano espiritual nos trouxe. E unindo os nossos corações, imaginando-nos num grande elo de amor, onde possamos nos juntar aos amigos espirituais, aos nossos mentores particulares, aos mentores desta casa que estão conosco nestes momentos, possamos ir até o Mestre Jesus, levar os nossos corações repletos de agradecimento pelas belezas dessa noite. E juntando o que é de melhor em cada um de nós, Senhor, entregamos a Ti e pedimos que junte ao Seu coração misericordioso e que derrames pelo planeta Terra as Suas bênçãos de luz, de paz, de força, de esperança e de amor. Que possa, Senhor, iluminar a mente de todos os governantes, para que busquem a paz, que eliminem as doenças, as misérias, a guerra, que a solidariedade e a fraternidade se façam presente em nosso planeta. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Rogamos pelos nossos dirigentes, para que eles possam ter o entendimento, o equilíbrio e a bondade em seus corações. Rogamos por todo o povo brasileiro, que nesta hora, que estão assim mais recolhidos em seus corações, já vemos desbrochar as flores, a beleza da solidariedade, do amor que essa centelha divina já está produzindo em cada coração. Que possamos continuar com esses corações abertos para que esta pátria do Evangelho e coração do mundo se ilumine cada vez mais. Rogamos por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, vizinhos, por todos aqueles que seus nomes se encontram em nossos grupos, nossos cadernos, em nossos corações, para que neste momento um lenitivo do amor do Mestre se derrame em cada um. Rogamos por todos aqueles que se encontram aflitos no corpo e pelo espírito, para que um bálsamo do seu amor, Mestre, chegue em cada um. Rogamos por aqueles que se encontram pelos hospitais doentes ou em seus lares, por todos os seus familiares, para que suas bênçãos possam chegar a cada um. Rogamos por todos aqueles trabalhadores que se encontram trazendo a saúde, o alimento, a segurança para todos nós. E rogamos também, Senhor, por todos os seus mensageiros do plano espiritual que se encontram neste planeta, ajudando neste momento de transformação. E assim rogamos, Mestre, pelos nossos lares e pelos nossos familiares, para que lá haja sempre bondade e amor nos corações. E a nós, Senhor, pedimos que nos fortaleça para que possamos encontrar a coragem, a fé, a confiança e o amor que Tu nos ensinaste. E assim Te pedimos que nos leve até o Pai,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que as bênçãos do Mestre possam nos acompanhar e que possamos estar juntos fisicamente, brevemente, ou que possamos unir os nossos corações em torno dos evangelhos desta casa e que possamos estar juntos na próxima quinta-feira. Boa noite a todos, que sejam todos abençoados e que possam continuar com essa vibração gostosa, esse amor durante toda a semana, e que isso possa ser levado a todos os seus familiares e a todas as pessoas que vocês encontrarem aí pelo caminho. Um beijão a todos, saudade de vocês.